Bom dia, irmãos. Sou o missionário Davi Lee, da Igreja de São Paulo. Hoje de manhã vamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje de manhã vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, eu vou ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Geslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam num campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Disse-lhes Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, e comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Até o versículo 20 nós lemos. O retiro espiritual sul-americano começou ontem e hoje é o segundo dia, de madrugada, de manhã. E neste momento, junto com os irmãos da América do Sul, as nossas almas, e estou muito grato e feliz por poder compartilhar a palavra de Deus. Por causa do corona, as fronteiras estão fechadas e muitas pessoas estão passando por dificuldades.
Mas Deus, através da nossa missão Boa Notícia aqui na América do Sul, Deus nos permitiu um bom retiro. E para a nossa alma e para o nosso espírito, nós estamos nos alimentando e ganhando forças. E creio que Deus vai nos abençoar. Hoje de manhã eu li 1 Samuel capítulo 30. Capítulo 30 de 1 Samuel fala sobre Davi. E depois desse capítulo entramos no 2 Samuel, no livro de 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 30 foi escrito em 1011 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos há 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, essa palavra foi escrita. Há 3.000 anos atrás, o Deus que ajudou Davi. Hoje também, esse Deus está trabalhando e ajudando a nossa vida. Agora aqui, né, nesse contexto, né, Davi e os seus homens, Ziklag sendo queimada, todos estão tristes, estão angustiados, estão sofrendo. Porém, se eles estivessem nessas dificuldades, nesses problemas, realmente eles estariam numa situação muito difícil. Mas nessa situação tão difícil, onde essa cidade ela foi queimada, os homens de Davi não estavam sozinhos. Todos ganharam uma nova força. Eles se reanimaram no Senhor. E depois, quando nós vemos, eles recuperaram toda a sua família, todo o seu despojo. Então, essa história, né, esse capítulo está falando dessa história. Por isso, 1 Samuel capítulo 30 não é uma história triste, uma história de desesperança. Pelo contrário, é uma história que nos passa muita esperança. Alguns dias atrás, eu preguei a palavra de Gênesis para as nossas crianças da minha igreja. E quando eu prego para as crianças, eu me divirto muito. E já que eu não falo muito bem o português, eu escrevi a minha pregação e eu li na frente delas. Só que as crianças já conhecem da história, de tanto escutar as pregações. Deus, depois que Adão e Eva cometeram pecado, Deus chamou Adão e Eva. Vamos procurar, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aquele fruto que Deus proibiu deles comeram, eles comeram. E na viração do dia, escutando a voz do Senhor, Adão, o homem e essa mulher, se esconderam por entre as árvores do jardim. E naquele momento Deus chamou Adão. Adão, onde estás? Adão! Adão! Onde estás? E Adão, independentemente do lugar que ele estava, Deus, eu estou aqui. Ele poderia responder desta maneira, mas qual foi a resposta dele? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele respondeu assim. Antes dele comer o fruto, ele já estava nu. Só que naquele tempo ele não tinha esse coração, mas depois que ele comeu, descobriram que estavam nus. Depois que eles comeram o fruto do bem e do mal, se tornaram conhecedores do bem e do mal. E ele disse:
Me escondi porque estava nu. Tive medo e me escondi. Antes ele não se escondia. Mas agora ele descobriu que ele estava nu e se escondeu. Por quê? Ele teve medo. A diferença foi o medo. Esse medo que entra no coração fez com que Adão e Eva se escondessem. Esconder significa partir de Deus. Adão e Eva comeram fruto, tiveram medo e partiram de Deus. Por isso, esse medo não é simplesmente ai, que medo. Não termina nesse sentimento. Por causa do medo, a pessoa se esconde. A pessoa quer se proteger. E acaba cometendo outro pecado. E a origem de tudo isso é o medo. Esse medo, depois que eles comeram fruto do bem e do mal, esse medo entrou no coração do homem e está dominando o coração do homem. Hoje nós lemos 1 Samuel capítulo 30, aqui também. Na verdade, essas pessoas, já que a sua aldeia foi queimada, sua vila foi queimada, imagine a tristeza deles. Achavam que a sua família estava morta, mas olhando, observando, a cidade estava queimada, mas não havia sangue no chão. Ou se foram espetados, se foram esfaqueados, com certeza deveria ter sangue no chão. Mas ninguém foi esfaqueado. Descobriram isso. As mulheres, as crianças não foram mortas. Pegaram e levaram. No versículo 3. Davi e os homens vieram à cidade, ele é queimada e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Irmãos, vivendo a nossa vida, quando encontramos as dificuldades, nós realmente choramos, dói o coração, ficamos tristes. E quando encontramos uma dificuldade maior ainda, pior fica nosso estado. Eles choraram tanto. Choraram. Davi e o povo choraram. Choraram, ergueram a voz. Como é esse choro? Minha mulher, cadê meus filhos? E assim, eles ergueram a voz. Davi também tinha 2 mulheres, levaram elas também. E o povo também estava em amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. E naquele momento, queriam apedrejar o seu guia, Davi. Vamos matar esse cara, Davi. Não porque eles odiavam Davi, mas porque eles estavam em grande amargura, num grande sofrimento. Não sabiam controlar essa emoção e acharam que foi por causa de Davi. Então vamos matar Davi. Davi, na verdade, guiando o povo. A tristeza do povo, a murmuração do povo. Por causa disso, Davi chegou até a beira da morte. Porém, Davi, nesse momento, estava tão perplexo. E o que a Bíblia está dizendo? Davi estava numa grande angústia, porém ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor. Ele esperou no Senhor.
Irmãos, na nossa vida também encontramos com muitas coisas. Mas quando nós encontramos tais coisas e tem alguém que está nos protegendo, está nos guiando, e tem alguém que já sabe de todas essas coisas, e eu chamo de Deus. Se nós reanimarmos no Senhor, em Deus, se nós olharmos para Ele, se nós confiarmos nele, quer saber? Eu não conheço Ele. Deus, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Deus, Ele renova as nossas forças. Davi, reanimando no Senhor, ganhou coragem, Davi. Muitas pessoas queriam apedrejá-lo, porém Davi, ele olhou para Deus, ele esperou em Deus, e nesse coração Deus deu uma nova força e expulsou todo o medo que havia no coração dele. Deus, ele disse, eu vou te ajudar, Davi. Deus deu esse coração para ele. Tem algo que Deus nos deu, irmãos. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7. Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Depois que Adão comeu o fruto do bem e do mal, ele disse que estava com medo porque ele viu que ele estava nu. Ou seja, não foi o coração que Deus deu para ele. Esse coração não era de Deus. Satanás que colocou esse medo. Satanás fez com que eles comessem o fruto e depois colocou medo. Em todas as partes do seu coração, esse medo começou a se expandir dentro do coração deles. Alguns dias atrás, comemos um cogumelo e recebemos doação desses cogumelos de uma loja. E esse cogumelo é muito bom para a saúde, é muito gostoso. As missionárias fizeram bem gostoso também. Mas tem uma classe de cogumelo que tem veneno. E se esse veneno começa a se espalhar entre os cogumelos, todo o cogumelo fica contaminado. E a pessoa, se come esse cogumelo, chega a morrer. Dizem que esse veneno se espalha muito rápido. Assim também, dentro do coração de Adão e Eva, Satanás colocou o medo e esse medo se espalhou dentro do coração deles. Nós, vivendo nesse mundo, nós encontramos com as dificuldades, com os problemas, e vemos que estas situações nos levam para o medo. Mas eu digo, irmãos, que esse coração não é de Deus. Então, pastor, se eu passo por uma dificuldade, por um problema, o pastor também não tem medo? Estou dizendo que esse coração não vem de Deus. O coração que Deus nos deu não foi um coração de covardia e de medo. Deus nos deu um coração de poder, de amor e de moderação. Então nós, irmãos, nós estamos sendo enganados. Quando nós encontramos as dificuldades, por causa dessa dificuldade, achamos que é normal ter medo. E até agora a gente viveu aceitando esse sentimento. Mas, eu digo, irmãos, Davi se animou no Senhor. E aí ele ganhou coragem. Nós também, quando a dificuldade vem, diante da dificuldade, junto com a dificuldade vem o medo.
Nós não devemos olhar somente para a dificuldade. Davi também estava numa grande amargura, porém ele se reanimou no Senhor. Nós também. Nós temos que olhar para Deus. Esta vez estamos tendo retiro. E eu vi a programação e meu nome estava, como pregador do culto de madrugada. E assim, e nós escutamos, a pregação do pastor Park todos os dias. E o pastor, ele falou sobre o jovem João Choi, quando ele foi picado pelo escorpião na África. E para o João Choi, que estava à beira da morte, ele falou sobre Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor, Deus renova suas forças. Esta palavra, quando ele escutou essa palavra, o voluntário João Choi, ele esperando no Senhor, depois de 2 horas ele iria morrer. Mas o coração dele voltou a bater e ele reviveu. Essa história não é a história do João Choi, não terminou na história dele. Já era a história de Davi e também é a nossa história. Davi também, realmente as pessoas queriam apedrejá-lo, levaram a sua família, toda a sua casa estava queimada, mas no seu coração também estava em amargura, estava difícil, mas ele se reanimou no Senhor e ganhou coragem, ganhou força. Assim também, nós temos Deus que as outras pessoas não têm. Se nós olharmos para Ele, se nós esperarmos nele, ganhamos forças. Depois Davi, ele trouxe a estola sacerdotal e perguntou para Deus: Deus, se eu perseguir os amalequitas, eu vou alcançar eles? E Deus respondeu: persegue-o. Certamente alcançarás e libertarás, Deus lhe disse. Deus disse para perseguir. Só que aqui os amalequitas, eles são ladrões, assaltantes. Eles invadiram, roubaram, levaram, fugiram. Eles não ficam parados em algum lugar, sempre estão fugindo. E não tem como saber, para onde eles foram. E Deus, ele disse: persegue-o, vai, Davi, vai, persegue. Certamente alcançarás e libertarás, Deus, ele disse. Na verdade, irmãos, Davi, escutando isso, junto com seus homens, por mais que eles quisessem ir, olhando para o norte, sul, leste, oeste, mas Deus, para onde eu vou? Como que eu vou fazer? Para eles não tinha nenhum caminho, mas Deus disse: certamente alcançarás e libertarás. Depois que eles escutaram isso, eles partiram. 600 pessoas foram, mas 200 ficaram para trás porque estavam cansados e pararam no ribeiro de Bessori. E os 400 continuaram. Mas para onde? Não tinha GPS, não tinha o satélite. Eu antigamente, na Coreia, quando eu não sabia para onde ir, eu cuspia na mão e batia. E se a saliva pulava, saltava da minha mão, a gente seguia essa direção. Eles estavam nessa situação. Mas vendo aqui na Bíblia, enquanto eles estavam caminhando no campo, eles encontraram um homem egípcio. Um homem egípcio eles encontraram. E essa pessoa, durante 3 dias e 3 noites, não comeu, não bebeu, estava inconsciente. E Davi deu pão para ele, deu água, deu pastas de figo. E ele
reviveu. Ou seja, Davi, ele salvou uma pessoa que estava morrendo. E Davi perguntou: "Da onde vens? De quem és?" "Sim, eu sou um jovem egípcio. Eu sou servo de um amalequita e eu adoeci. E o meu senhor me abandonou porque eu adoeci. E nós invadimos a cidade de Ziglag e fomos nós que incendiamos." "O quê? Você e o seu dono, o seu senhor, vocês que incendiaram? Então você deve saber para onde eles foram. Então, você pode nos guiar para este bando, para onde eles estão?" "Sim, senhor. Mas se o senhor jurar que não vai me matar, não vai me entregar novamente nas mãos do meu senhor, eu descerei e te guiarei." "Sim, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou te cuidar, se você guiar a gente." Deus, ele disse: "Persegue-o, certamente alcançarás e libertarás." Deus, ele disse. Depois que Deus, ele disse, Deus já havia preparado um homem egípcio. E já que ele adoeceu, o seu senhor o abandonou. Esse homem egípcio que foi abandonado, ele comeu o que Davi lhe havia dado, reviveu e guiou Davi até o lugar onde os amalequitas estavam. Na verdade, irmãos, Deus chamou Abraão e disse: "Vai para a terra que te mostrarei, eu te abençoarei." E ele foi sem saber para onde ir. Nós também, às vezes, nós não sabemos como fazer, mas Deus, quando Deus disse se ele vai, se a gente for, Deus já preparou tudo para nós. Deus faz nós encontrarmos aquilo que Ele já preparou para nós. Quando eu li esse capítulo, fiquei muito grato. Davi, através desse fato, Deus deu força no seu coração, Deus deu uma promessa e no final, e chegou até onde lá os amalequitas estavam, e lá eles estavam eufóricos, dançando, bebendo, comendo. E Davi chegou e tomou tudo que era dele. Recuperou tudo. Normalmente, quando acontece uma guerra, as pessoas morrem, as pessoas perdem as suas coisas. Mas aqui na Bíblia diz que Davi não perdeu nada. E não diz que Davi chorou, Davi fracassou. Não diz isso. Pelo contrário, Davi, ele reanimou no Senhor. A Bíblia é diferente do que acontece no mundo. E a Bíblia nos mostra como Deus ajudou, como estava o coração de Davi. Hoje também, hoje de manhã também, Deus, Ele está vendo o nosso coração. Se no nosso coração há o medo, certamente Deus nos ensina. Nós achamos óbvio, né, a pessoa ter medo depois que encontra uma dificuldade. Mas o que a Bíblia está dizendo? Não. O coração que Deus nos deu não é um coração de covardia, e sim de poder, de amor e de moderação. É certo a gente encontrar com as dificuldades, mas, irmãos, não é lógico a pessoa ter medo no coração porque está encontrando a dificuldade. E através da Bíblia a gente pode perceber que esse coração não é de Deus.
Eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que me reanimar no Senhor. Deus me deu essa promessa, então Deus dará força. E assim, Davi, assim como ele ganhou força no coração quando ele esperou em Deus, assim como o evangelista John Choi também, ele olhando para Deus, uma pessoa que só tinha 2 horas de vida, e ele se reanimou no Senhor, ganhou novas forças e reviveu. Hoje também Deus, se nós olharmos para Ele, Deus dará novas forças e nos permitirá a vitória de todas as nossas dificuldades. E Davi, depois desse fato, aqui no capítulo 31, diz que Saul morre e, entrando em 2 Samuel, Davi se torna rei de Israel. E através desse despojo que ele recuperou, ele também levou, para si, consigo. E assim também Deus, ele trabalha na nossa vida, colocando força. Sim, irmãos, estamos passando por dificuldades devido ao corona, mas Deus está preparando novos trabalhos, novas coisas na nossa vida. Hoje, irmãos, eu termino por aqui a pregação. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te agradecemos. As nossas igrejas da Boa Notícia aqui da América do Sul, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu esse retiro para as nossas igrejas. Senhor, através desse tempo, nós possamos nos reanimar no Senhor, possamos ganhar sonhos, esperança, alegria e felicidade, Senhor. Senhor, vivendo as nossas dificuldades que nós encontramos, mas esse medo que nos procura não vem de Ti. Senhor, o Senhor nos deu o espírito de amor, de moderação, que nós possamos expulsar esse medo que há dentro de nós e que hoje nós possamos olhar para Ti e ganhar forças em nossos corações. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.